Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C#, nós vamos ver como converter as palavras de uma frase para a primeira letra tudo maiúsculo e as demais em minúsculo. O código desse vídeo foi uma contribuição do inscrito Wesley. Não esquece de deixar o seu like e vamos para o vídeo. Aqui eu tenho um formulário com um text box que chama TXT frase e um botão BTN OK. Agora eu vou fazer Ctrl Alt L, cliquei o botão direito do mouse e adicionar classe. O nome dessa classe vai ser primeira letra maiúscula. Eu já tenho esse código, eu vou copiar e colar aí. Então a classe é estática, porque eu não quero que ela seja instanciada, e ela tem um método chamado converter. Vai receber uma frase, que é uma string. O que é uma frase? Uma frase, por exemplo, pode ser o nome de uma pessoa, o nome de uma empresa, e pode ser uma frase mesmo. Hoje é dia 26 de dezembro de 2023. Isso é uma frase. Essa frase que foi recebida, ela vai ser desmembrada num array contendo as palavras dessa frase. Então, vamos supor, se a frase estava assim, ó, São Bernardo do Campo, então palavras vai ser um array onde o primeiro elemento é o São, o segundo é o Bernardo, o terceiro é o do e o quarto é campo. Aqui eu tenho uma variável string result inicializada com aspas. Aqui eu vou percorrer todas essas palavras desta frase. Então aqui, ó, palavra em palavras. Então no exemplo que eu dei, a primeira palavra vai ser São, a segunda Bernardo e a terceira do. E assim por diante, até concluir a frase. Aí, quando passar aqui nesse if, ele vai checar algumas coisas. Veja que esse aqui está fora do if. Ele vai ver se a palavra em questão é igual a da, de, dó, das, dos ou e. Considerar maiúsculo e minúsculo, ou seja, vai ignorar a capitalização, o maiúsculo e minúsculo. Se for uma dessas palavras aqui, isso aqui é um OR. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a palavra e vai converter tudo em minúsculo. Ou seja, no exemplo que eu dei de São Bernardo do Campo, o do vai ficar em minúsculo. Mas se não for nenhuma dessas palavras aqui, ele vai passar aqui embaixo. Ele vai pegar a primeira letra da palavra. Então, todo string é um array de char. E o elemento 0 é a primeira letra da palavra. Por exemplo, de São é o S, de Bernardo é o B. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um to-upper. Ele vai pôr em maiúsculo essa primeira letra e vai concatenar com o restante da string. Aqui significa que é de 1, da posição 1, porque a posição 0 está aqui, a primeira letra. A posição 1 é a segunda letra, até o final da palavra que está aqui em questão. E vai concatenar em result. Aí no final, está acrescentando um espaço em result e vai devolver o conteúdo de result para quem chamar esse método. Então, aqui no formulário, eu vou usar aquele método. 2 cliques no botão OK. Então, eu vou pegar o que o usuário digitou em TXT frase. Quem é TXT frase? É esse text box. TXT frase. E vou usar aquele método para converter a primeira letra em maiúscula, a primeira letra de cada palavra. Eu não precisei instanciar um objeto, porque esse método converter é um método estático. Está aqui, ó. E eu nem poderia instanciar a classe, porque a classe também é estática. Sendo estática, ela não pode ser instanciada. Então, esse método converter, que é da classe primeira letra maiúscula, vai me devolver a frase corrigida. E eu vou imprimir a frase corrigida. Vou executar, vou digitar aqui uma frase, por exemplo, o nome de um cliente ou o nome de uma pessoa. OK, e ele converteu, ó, José ao D. O D não foi convertido e nem o E. Voltando aqui, ó, ele passou aqui quando foi o D e quando foi o E passou aqui, ó, e foi to lower. Aí as palavras que não estavam aqui tiveram o seu primeiro caractere em maiúsculo e todo o restante em minúsculo.
Se eu voltar aqui, ó, e eu fizer assim, por exemplo, ó, ok? Por exemplo, assim, ele vai continuar dando o mesmo resultado. Isso é bom para você usar quando você pega um banco de dados que está tudo em maiúsculo e você precisa escrever desta forma, com a primeira letra maiúscula e o restante em minúsculo. E principalmente banco de dados que tem tudo maiúsculo, tem minúsculo, tudo bagunçado, tudo misturado. Se eu precisar acrescentar mais uma palavra aqui, ó, é só eu fazer assim, ó. Eu venho aqui, ó, copio essa linha. Vamos supor que aqui fosse del. Veja que eu deixei o OR aqui, ó, para completar com essa. Vou executar. Veja que agora eu coloquei Ferreira, Del Rey, e esse Del está aqui, onde vão ficar todas em minúsculo, ou seja, essa frase, essa palavra, ela vai ficar em minúsculo. Está aqui, ó. Então você vai acrescentando aqui se precisar de outras. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal.